a gente convidou o Megali exatamente para dividir conosco qual que é a visão dele para o futuro do nosso negócio, para onde a gente vai e o que a gente pode esperar dos próximos anos. Megali, por favor, o palco é seu. Bom dia a todos. Prazer estar aqui nesse Fórum Quatro Rodas, uma oportunidade extraordinária. Queria cumprimentar o Sérgio Workman, diretor da Editora Abril, o Zeca Chaves, chefe da Quatro Rodas, também os demais jornalistas da equipe, palestrantes, amigos, parceiros da indústria automobilística, de todo o setor. Realmente é um prazer estar aqui nesse momento, primeira vez como à frente da Anfávia, é um momento difícil, mas como você falou, Sérgio, primeiro que a gente é bastante otimista, eu tenho certeza que o dia que a gente estiver deixando a Anfávia, a gente vai estar vendo um cenário muito melhor do que a gente está vendo. Realmente a gente está num momento de muita dificuldade, é uma convergência de problemas, mas a principal crise, que é a crise política, no nosso ponto de vista, que é o que está trazendo uma dificuldade enorme para toda a economia, ela começa a mostrar os sinais de estabilização, passo a passo, os problemas estão sendo solucionados, a gente vê, ontem tivemos mais algum avanço. Enfim, acho que a gente está começando a observar um clima um pouco melhor. Eu vou tentar fazer uma rápida apresentação. É lógico que eu não poderia começar de forma diferente mostrando o mercado, porque essa visão de mercado ela dá a dimensão do problema que a gente tem. Depois de anos de crescimento formidáveis que nós tivemos, até chegar a um recorde de mercado lá, perto dos 3 milhões e 800, quando o Brasil se tornou o quarto maior mercado do mundo, agora a gente está vendo uma situação muito complicada. O contexto desses últimos 3 anos está muito conturbado, essas instabilidades no cenário político que a gente vê começar a dissipar. E a confiança do consumidor, a confiança do investidor realmente está fazendo com que a gente veja um cenário muito ruim do ponto de vista até 2015. E ainda em 2016, a previsão nossa é que a gente ainda continua caindo, mas uma queda um pouco menor, vamos ter uma queda de 19%, um pouco menor do que a gente começou o ano, né? Quando a gente fala em termos de exportação, é um lado positivo, que a gente vê uma pequena retomada aqui entre 14 e 15, 14 foi um ano ruim, mas 15 já um pouco melhor, uma queda importante em relação aos melhores anos, mas nós estamos já vendo esse ano um esforço que todo o setor está fazendo no sentido de aumentar as exportações, e a gente espera passar 500 mil de unidades exportadas, um crescimento de 22% em relação ao ano passado. Bom, traduzindo isso em produção, que é o mais importante, a gente vê naturalmente o reflexo de uma queda de produção. No ano passado nós tivemos aí 2.430.000 aproximadamente. Esse ano, a produção, naturalmente, ela reflete o mercado interno, as exportações, menos as importações. As importações no Brasil estão hoje estabilizadas na faixa dos 13%, 13,5%. Então, a gente prevê uma redução um pouco menor, uma queda um pouco menor da produção do que a queda do mercado. A nossa visão é mais ou menos uma produção na ordem de 2 milhões e 300, uma queda de 5,5%. A gente tem observado algumas dificuldades de produção no mercado, mas a gente ainda está mantendo, como Anfávia, estamos mantendo essa projeção de praticamente 2 milhões e 300 mil veículos. É um cenário ainda muito baixo, uma estabilização em níveis muito, muito baixos. Quando a gente fala de um ponto que eu acho que é fundamental para a gente contextualizar, em 2011, 2012, o mercado estava com aquele crescimento formidável, um crescimento importante, e as exportações, as importações, elas aumentavam em nível forte. Chegamos a ter alguns meses onde as importações passaram dos 27%. Então, naquele momento, houve uma dúvida, uma preocupação, o próprio governo, o próprio setor, o que a gente queria ser?
um mercado grande, onde a gente tivesse produtos vindos muito mais importados que a produção local, ou a gente queria ter uma indústria forte. Naquele momento, a decisão de país foi para privilegiar a produção. E aí foi criado o Inovar Alto, como todo mundo sabe, é o programa que está na cabeça de todo mundo nos últimos anos, principalmente de quem está tentando produzir cada vez mais veículos. E com isso nós tivemos um afluxo de novas fábricas, capacidade, um pouco mais de investimento em pesquisa e desenvolvimento, e tivemos algumas melhorias substanciais, principalmente no que se refere à evolução de eficiência energética, a utilização das plantas, melhoria, modernização, e também outras marcas vieram para o Brasil. Como reflexo disso, nós tivemos um aumento de capacidade. Nós aumentamos 10 unidades produtivas, passamos de 57 plantas para 67, e a capacidade de produção subiu para algo entre 4,5 a 5 milhões, hoje estamos mais perto de 5 milhões, o que naquele momento parecia que a gente ia para um mercado extraordinário, chegando a 4, 5 milhões, e infelizmente nós tivemos essa reversão, e é uma das dificuldades grandes que hoje a gente observa, uma capacidade ociosa muito grande na nossa indústria. Hoje nós temos uma capacidade de produção na ordem de 5 milhões como um todo, e nós temos um mercado que vai ser, como a gente colocou, um pouco acima dos 2 milhões esse ano. Bom, essa capacidade ociosa traz uma dificuldade extraordinária, não só para as indústrias, as montadoras, mas que a gente acha que principalmente para o setor de autopeças também está bastante fragilizado, para a rede de distribuição, as redes de distribuição. Se a gente vê o setor como um todo, então o setor está passando por um momento, talvez a pior crise da sua história. Quando a gente fala de alguns lados positivos que nós observamos nesses anos de inovar, a gente vê que houve realmente um salto tecnológico, principalmente uma utilização maior das capacidades de pesquisa e desenvolvimento e também de utilização de engenharia. Algumas das empresas tiveram possibilidade de reforçar seus centros de desenvolvimento. Outras que não tinham começaram a montar seus centros de desenvolvimento, seus centros de pesquisa no Brasil. E do ponto de vista de produto e processo, nós tivemos algumas evoluções importantes. Todo mundo lembra que a média do Inovar Alto pedia obrigatoriamente, para quem se habilitou, a gente teria na média de mercado uma evolução de 12% de melhoria de eficiência energética, que não é uma evolução pequena, é um grande salto, é um grande desafio para as empresas, algumas mais do que as outras, mas, de uma forma geral, é um grande desafio. Houve também uma evolução substancial dos processos produtivos nesse meio tempo, enfim. E nós podemos, como exemplo do que veio dentro da indústria automobilística, alguns exemplos, a gente colocou uma tendência forte de downsize, os motores de 3 cilindros, turbo, injeção direta, pneus verdes, né? Isso tudo houve um avanço substancial. A gente está vendo que o que está entrando hoje no mercado e o que estará entrando nos próximos meses e anos são realmente produtos muito mais tecnológicos, com uma situação muito melhor do que a que a gente tinha antes do Inovar Alto. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que o Inovar Alto trouxe alguns benefícios, entretanto, ele não foi na sua totalidade utilizado. O programa que previa um adensamento da capacidade de produção, a gente observa que a evolução esperada do ponto de vista tanto de competitividade quanto do ponto de vista de desenvolvimento, principalmente da cadeia de autopeças, ainda ele não surtiu o efeito que a gente esperava. Então, quando a gente fala, e esse é o tema principal aqui que a gente veio tentar dividir com vocês, a opinião que a gente tem na Anfávia, quais são os desafios e quais são as soluções, como é que a gente vê o futuro. Bom, primeiro, quando a gente fala em mercado, a gente vê a situação dividida no curto, no médio e no longo prazo, né? Primeiro ponto que a gente está enfrentando e superando é essa definição do cenário político que permitirá que a economia comece a andar. Ontem nós tivemos mais um fato político, como a gente fala, mas tivemos também uma troca do comando do Supremo, que eu acho que é importante, que dá uma sinalização da área jurídica, o que vai acontecer nos próximos anos.
E também hoje a gente deve começar a ver alguns anúncios do ponto de vista das concessões, minimamente se vão lançar novas licitações, a gente deve começar a ver alguma evolução, o que gradualmente a gente espera que comece a trazer a confiança de volta. No médio prazo, a gente espera que haja uma redução do risco país, uma redução da inflação, uma redução dos juros, e com isso a gente deve começar a ver alguns investimentos voltarem ou serem confirmados. A gente entende que no mundo há uma liquidez bastante grande, acho que à medida que o risco país cai, boa parte desses investimentos ou desses recursos poderão estar sendo aportados no Brasil, o que naturalmente começa, a hora que você começa a ter investimento no Brasil, o fator principal hoje de preocupação que a gente enfrenta no mercado é a questão do medo de perder o emprego. O medo de perder o emprego tem uma relação direta com o mercado. Então, à medida que os investimentos são feitos, o trabalhador vai sentir que talvez a posição dele está mais sólida, talvez ele comece a ter mais vontade de investir, de trocar seu carro. A vontade de trocar o carro ainda existe, a gente olha que o mercado de veículos usados hoje está forte, está acima dos 20%, entre 20% e 25%, quer dizer, aquela vontade de comprar o produto ainda existe, está presente, apenas naquele momento é um momento, ou esse momento é um momento de mais precaução. E a longo prazo a gente vê, sim, aí sim, a solução do problema é a retomada da economia nacional, com aumento da demanda e, naturalmente, o crescimento do PIB. O crescimento do PIB é importantíssimo para que realmente vários setores comecem a andar e comecem a realmente ter mais confiança. A gente dá um destaque aqui para o setor de caminhões, que é um setor hoje que depende diretamente da evolução do PIB. E hoje o setor de caminhões enfrenta uma dificuldade maior até do que dos automóveis, porque a capacidade ociosa hoje dentro da indústria de caminhões está acima dos 70%. O mercado todo está com a capacidade de ociosa acima de 50%, mas especificamente no setor de caminhões a gente vê que a situação é mais grave. Durante esse período, o que nós estamos tentando trabalhar é encontrar o que nós estamos chamando dessas manchas de liquidez que ainda existem no mercado. São, por exemplo, existem mais de 240 mil cotas de consórcio contempladas, cujo o proprietário, o dono daquela cota, ele só está faltando a vontade dele lá e trocar a cota por um novo veículo, né? Então, tem alguns problemas da própria remuneração da carta contemplada, do consórcio contemplado, que é um pouco elevado, talvez ele não tenha, nesse momento, aquele interesse maior, mas isso é um potencial que a gente entende que as empresas poderão estar oferecendo algum chamariz para trazer essas 240 mil contemplados para que troquem as cartas em veículos, né? Nós temos também trabalhando em linhas de financiamento, tanto para as empresas, tanto para os produtos, como principalmente para as empresas de autopeças, que eu acho que é importantíssimo nesse sentido. Estamos trabalhando junto com o Sindipeças nessa visão, para que a gente consiga, de alguma forma, reforçar um pouco a cadeia de autopeças, que é fundamental, e também ação para consumidores, linhas de financiamento com os bancos oficiais. Deveremos ter ainda no segundo semestre um festival do Salão Autocaixa, vamos ter talvez um festival do consorciado, enfim, são algumas oportunidades que a gente está vendo nesse meio tempo, enquanto a economia não retoma. Agora, a gente precisa estar olhando o futuro, a evolução. Nosso problema, que a gente entende, é um problema de competitividade. O Brasil tem uma dificuldade grande, o Inovar Alto não trouxe o nível de competitividade que se esperava, mas a gente entende que a nossa indústria precisa evoluir nessa direção. E isso, quando a gente fala em indústria como um todo, eu não estou falando só de produtos, eu estou falando de uma forma mais ampla, quando a gente fala, por exemplo, a questão da manufatura. A competitividade da manufatura, a gente precisa cada vez estar evoluindo, indo para o futuro, vendo o futuro. O futuro que a gente chama da indústria 4.0, que vai trazer realmente grandes modificações para o setor e grandes evoluções do ponto de vista de competitividade. A gente observa o processo todo integrado, desde o cliente pedindo o produto para a fábrica, as fábricas totalmente integradas nos seus sistemas, a conversa entre máquinas, a internet das coisas, que isso alimenta diretamente o fornecedor, a cadeia logística, que traz as peças para a produção do carro exatamente como o cliente foi pedido,
depois isso integrado no processo logístico, isso deve trazer muito mais competitividade para o setor, a gente precisa olhar para frente, evoluir, as empresas estão trabalhando nesse sentido. Outro desafio que nós temos pela frente são as tecnologias de propulsão, né? A gente está vendo que o mundo está avançando nessa direção de uma forma mais rápida. Aqui no Brasil ainda nós temos uma posição relativamente tímida nessa questão, mas é um desafio que nós precisamos entrar e entender quais serão as rotas tecnológicas do ponto de vista de propulsão. A gente tem alguns produtos no Brasil, híbridos, nós temos alguma coisa elétrica, mas ainda um pouco incipiente. Nós temos uma legislação ainda que traz, por exemplo, nos veículos elétricos, o IPI, como vocês sabem, o IPI do veículo elétrico é 25%, é a alíquota mais alta. Isso aí são situações que nós temos que enfrentar para entender qual vai ser o futuro. Nós podemos observar que algumas políticas públicas pontuais já estão sendo feitas no sentido de privilegiar esse tipo de veículo. A gente acha que isso vai ser uma evolução gradual, não é uma coisa a curtíssimo prazo, mas a gente não pode estar fora dessa discussão, porque a tendência do mundo deve ser nessa linha. A gente observa, principalmente em alguns países como a China, que já estão prevendo uma evolução extraordinária do ponto de vista, talvez daqui 4, 5 anos, ter um nível de mercado, de vendas anuais, na ordem de 20% já de carros com essas tecnologias, significa que o mundo deve evoluir e a gente deve estar acompanhando. Um ponto que eu chamo a atenção é que talvez como nós temos o problema do etanol no Brasil, o problema não, a solução do etanol. O etanol é um grande trunfo que nós temos em relação a vários países. Quando a gente faz o balanço em termos de CO2 do etanol, ele é um balanço praticamente neutro, né? Há alguma discussão, mas é em torno de neutro, então é uma vantagem competitiva que a gente tem, e dentro dessas tecnologias que a gente observa para o futuro, acho que o Brasil deveria olhar com bastante atenção a questão da célula de combustível, que usasse como combustível para a geração da energia o etanol. Nós temos uma rede de distribuição já montada no país de etanol, então pode ser uma vantagem para o país, a gente deve, pelo menos, explorar essas linhas para entender realmente o futuro da nossa indústria, para a gente entender exatamente o que a gente quer. Novos desafios, a tecnologia, a questão da conectividade, esse é um investimento muito grande que está acontecendo a curto prazo. Os equipamentos de segurança estão evoluindo também de forma substancial. Hoje a gente vê que, além da segurança ativa e passiva que a gente já conhece tradicionalmente, o que a gente chama hoje de segurança inteligente, isso é, onde os veículos e a infraestrutura conversam entre si, permitindo com que haja uma interação muito maior. Hoje, o cliente, cada vez mais, ele busca pela conectividade, o cliente mais jovem, a gente tem esse grande desafio com o cliente mais jovem, que ele está se distanciando um pouco da paixão do automóvel, mas ele exige a conectividade, e isso é um desafio para as nossas empresas, e a gente tem que enfrentar isso e oferecer essa demanda, essa necessidade, suprir essa necessidade do cliente, que é cada vez mais premente. Quando a gente fala num outro grande desafio, que também tem evoluído de forma significativa no mundo, é a questão dos carros autônomos. Há uma tentativa muito grande em várias partes do mundo, vocês têm acompanhado, dos veículos autônomos. Ainda há uma dificuldade de entendimento de distribuição de responsabilidade, como é que vai ser feito isso. Recentemente, vocês devem ter acompanhado algumas dificuldades, alguns incidentes que tiveram com alguns carros, e ainda há uma grande discussão, mas não tenha dúvida que há todo mundo trabalhando nesse sentido, e a gente tem que entender essa evolução para o Brasil não estar muito fora. A questão da mobilidade urbana, a integração entre os modais é outra. Hoje, o cliente ele pede muito mais a mobilidade do que, propriamente dito, a propriedade do veículo, principalmente em cidades como São Paulo, cidades grandes. A demanda hoje do jovem é muito mais pela mobilidade. Então, essa discussão que nós estamos fazendo setorialmente, como que a gente integra os modais, como que a gente trabalha de uma forma integrada, privilegiando quem? O objetivo é sempre a sociedade, o cliente, qual é a melhor forma. Então, esse é um grande desafio que a gente deve estar enfrentando nos próximos anos. Bom, o que nós podemos fazer nesse período, né? O que a gente vai fazer? Várias iniciativas estão acontecendo
que eu acho que é uma grande oportunidade a gente trabalhar. A gente não pode ficar parado nesse momento onde nós estamos enfrentando alguma dificuldade de mercado, mas tem várias iniciativas. Uma delas é o Programa de Sustentabilidade Veicular, que nós temos uma convergência de 19 entidades capitaneadas hoje pela Anfávia, Sindipes e Fenabrave. Nós estamos à frente desse estudo para que a gente promova uma renovação, uma colocação de veículos, tiramos os veículos mais antigos que estão em circulação, que pode trazer muitos benefícios para a sociedade, como redução de emissões, a parte de ganhos sociais e de renda, criando novas atividades, como reforçando a atividade de reciclagem, aumento da segurança nas vias, porque a gente tiraria os veículos menos seguros que estão por aí, melhoria de eficiência energética, colocando veículos melhores, e também resolvendo o problema dos pátios públicos, que vocês sabem, hoje é um grande problema no país, carcaças espalhadas pelo país inteiro, a gente precisaria dar essa destinação adequada. Esse programa de sustentabilidade veicular, ele está em discussão dessas 19 entidades com o governo, no sentido de implementar de uma forma gradual, para que a gente crie oportunidade para tirar essa frota muito antiga, sem condição de circular. O problema não é o veículo ser antigo, o problema é ele estar sem condição de circular, e também resolva todo esse problema dos pátios, criando matéria-prima para alimentar nossas usinas e talvez até barateando o preço do nosso aço. Outro desafio que nós temos pela frente, estamos em fase de discussão, é a nova política industrial que irá suceder o Inovar Alto. Como vocês sabem, o Inovar Alto termina no final do ano que vem e já estamos em discussão no sentido qual é a política industrial que virá suceder o Inovar. É fundamental que a busca da competitividade seja o centro disso, nós precisamos entender aonde nós queremos chegar no futuro, qual é essa indústria. Quando o Inovar Alto foi concebido, ele tinha uma visão de país, uma visão de reforçar a produção. Hoje, nós estamos vendo que só produzir para o mercado interno talvez não seja a melhor alternativa. Essas discussões da nova política industrial ainda estão em avanço, mas alguns pilares já foram definidos. A continuidade dos investimentos em eficiência energética, que é importante que a gente tenha o retorno dos investimentos que as empresas já fizeram nisso, e a criação de novas metas que permitam uma evolução de uma forma consistente, com previsibilidade, com tempo suficiente para que o retorno do investimento feito, que o investimento feito retorne. Também a questão de pesquisa e desenvolvimento, engenharia e inovação é central. O Brasil tem que continuar a ter essa capacidade de desenvolver, temos que encontrar essas nossas vocações, temos que participar no desenvolvimento global, no que se refere a pesquisa e desenvolvimento. Nós temos uma capacitação muito boa no Brasil. Hoje, muitas de nossas empresas prestam serviço para as nossas matrizes, produzindo ou desenvolvendo veículos, às vezes até que não serão comercializados no Brasil, mas mostra essa capacidade, e é importante que o Brasil seja um centro de desenvolvimento. E também o tema que eu acho que é central nessa nova política, que a gente já falou, é o fornecimento da cadeia de autopeças. A cadeia de autopeças tem que ser reforçada, tem que ter uma capacidade de investir de uma forma global, tem que estar não só produzir para o Brasil, mas produzir para o mundo. E aqui a gente lança o ponto principal, que eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Eu acho que quando houve lá em 2011 era uma realidade, hoje nós estamos em 2016 e estaremos no ano que vem, em 2017, quando a gente espera que o mercado já comece a dar seus primeiros sinais de recuperação de uma forma mais estruturada, mas a pergunta nossa é a seguinte: a busca pela competitividade, o que nós temos? É a busca pela competitividade para enfrentar a abertura de mercado. A tendência é que haja uma abertura de mercado. O Brasil está discutindo acordos comerciais de uma forma muito mais ampla, essa é a nova realidade. Inclusive, começa a se discutir, começa não, é uma evolução mais recente da questão do acordo comercial Mercosul-União Europeia, onde se prevê uma abertura de mais médio e longo prazo, mas essa abertura ela trará naturalmente um grande desafio. Então, nós temos que saber que indústria nós queremos. Se queremos uma indústria para competir internamente nos 3 milhões de veículos que será o nosso mercado nos próximos anos, ou um mercado global de 90 milhões. E acho que essa é a grande pergunta que a gente faz, e acho que é o momento
da gente lançar esse desafio, iniciar essa hora da virada, esse momento de preparar essa rota do futuro, que a gente tenha uma situação focada no aumento de competitividade, com muita previsibilidade, para que os investimentos sejam feitos de uma forma clara. Nós precisamos eliminar as inseguranças jurídicas que ainda existem, precisamos convalidar os incentivos que foram colocados, precisamos enfrentar a questão trabalhista. A gente observa que os países que conseguiram enfrentar isso com bastante coragem, hoje estão se beneficiando com um investimento, um afluxo de investimento muito grande, e essa é o grande momento. Na nossa visão, é a hora da virada, é a hora da gente começar a olhar de uma forma mais ampla o Brasil como um produtor para competir no mundo. Assim a gente vai ter cada vez mais a indústria automobilística, falando indústria automobilística de uma forma ampla, passando principalmente pela cadeia de autopeças, muito mais robusta, que a gente vai ter condição de vender, ganhar escala e participar no mercado global. Esse é o desafio, esse é o papel que o Brasil tem. Temos todas as competências, temos capacitação de mão de obra, temos indústrias modernas instaladas. Eu acho que essa é a grande pergunta. É hora da gente estar unido como setor, como um todo, e avançar nessa direção e transformar o Brasil realmente num competidor global com um nível de competitividade internacional. Essa era a minha apresentação. Queria agradecer a atenção de vocês e ficar à disposição para, se houver alguma pergunta, senhor. Tá? Muito obrigado. Vamos aqui no meio, aqui, que daí todo mundo vê a gente. Obrigado pela apresentação. Algumas perguntinhas aqui para você, para a gente conversar. Primeiro, pensando aqui em riscos, né? Depois a gente fala das oportunidades. Nos próximos 12 meses, quais são os maiores riscos? Qual que é os maiores perigos que a gente vai enfrentar? Eu acho que Esse microfone aqui? Funcionando? Tá ok. Bom, eu acho que o maior risco que a gente tem é a velocidade da recuperação, né? Essa é a grande preocupação, essa é uma resposta que é difícil da gente ter. A gente está vendo os primeiros sinais, nós estamos observando. Quando a gente olha, é importante lembrar que a Anfávia ela cobre não só os automóveis, caminhões, mas principalmente também máquinas agrícolas e rodoviárias. A gente vê que há uma mudança de humor, principalmente na questão do agronegócio. O agronegócio que, nesses últimos anos, nós tivemos safras recordes acima das 200 milhões de toneladas, esse ano teve uma pequena quebra, mas isso não refletia no setor, mesmo com um câmbio favorável, preço de commodities alto, e não refletia, né? As máquinas, as vendas estavam caindo. Esse ano a gente já observa uma modificação, uma mudança de humor, né? Então o agronegócio ele está vindo de uma forma interessante, ele tem um crescimento nos últimos 5, 6 meses, ele tem mostrado um crescimento constante, até as exportações estão voltando, e a gente tem visto a determinação do novo ministro da Agricultura muito forte de colocar o Brasil realmente num papel muito mais importante no mundo. E isso parece que está refletindo, está num processo de desburocratização que isso já está espalhando para as outras áreas. Então eu vejo os primeiros sinais, e o grande risco para a gente é que essa estabilização política e econômica ela não se transfira na confiança de uma forma mais importante. A gente está vendo melhoria dos índices de confiança, tanto do consumidor quanto do empresariado. Entretanto, a gente não está vendo ainda o crescimento do mercado. O mercado ainda está andando de lado. Nós estamos numa situação estável de mercado, principalmente no que se refere a emplacamentos diários, mas nós estamos numa expectativa grande que já no final do ano a gente comece a reverter isso. Então o grande risco é se a gente não conseguir evoluir de uma forma substancial, assim que eu vejo. A gente vai falar hoje um pouco sobre as relações entre montadoras, sobre a indústria como um todo e o governo, e o seu papel muitas vezes é fazer essa interlocução com o governo. Qual que é a sua pauta prioritária? Eu te dou duas. Duas pautas, as duas pautas mais importantes nessa conversa com o governo. Então, vamos nas duas, a gente já colocou. A primeira é essa visão da política industrial e para onde a gente espera que a indústria, como que será a nova visão da indústria.
Acho que o momento de um mercado fechado, eu acho que essa visão, pelo menos no nosso ponto de vista, isso já passou. A gente tem que entender como é que a gente vai abrir para o mundo, tem que ser de uma forma gradual, mas tem que ser de uma forma constante, com um aumento gradual de competitividade no Brasil para a gente se integrar nesse mercado. Então a primeira pauta para o governo é a política industrial que virá pós-Inovar. O Inovar acaba final do ano que vem, está logo ali, então a gente precisa entender, a gente tem colocado como uma das premissas que essa administração da Anfávia está colocando é a previsibilidade. Nós precisamos dar um sinal muito claro para as empresas qual é a regra do jogo, como é que vai ser, por isso nós estamos pedindo uma política industrial de 10 anos, a gente não dá mais para ter uma visão de 2, 3, 4 anos, a gente precisa ter uma visão de 10 anos para sinalizar para as empresas qual é o caminho que a gente vai ter, e o caminho, na nossa visão, é dessa abertura gradual. O segundo, a meta, você me deu duas, é o programa de sustentabilidade veicular. Eu acho que já passou a hora do Brasil implementar um sistema de inspeção veicular de uma forma organizada e que tenha um programa de sustentabilidade veicular que a gente possa tirar das ruas aqueles veículos sem condições, altamente poluentes. Só para lembrar, um veículo na época do Proconv, um automóvel do Proconv, que foi lançado em 1986, um automóvel que circulava antes dessa época equivale a mais ou menos a 30 veículos circulando hoje. E em termos de caminhões essa relação é maior ainda. Um caminhão Euro 0, vamos dizer assim, equivale a mais ou menos 40 ou 42 caminhões circulando hoje. Significa que a gente pode ter um ganho muito grande no ponto de vista ambiental, no ponto de vista de segurança, no ponto de vista de mobilidade. A cidade de São Paulo, alguns dados que a gente tem do CET, eles fazem mais ou menos 600 a 700 intervenções dia na cidade de São Paulo por veículos que quebraram, pequenos acidentes, e os veículos sem condição, eles estão nesse centro. Então é a hora da gente tratar essa questão. Perfeito. Obrigado. Super obrigado pela sua presença, Megali. Obrigado, parabéns para você, a organização do fórum, é um prazer estar aqui. No ano que vem você está de volta, então. Obrigado.